Olá, meus irmãos, estamos aqui juntos em mais um dia do Senhor, em culto público de louvor e adoração ao nosso Deus. Iniciamos um novo mês, o mês de junho, e estamos ainda nessa quarentena, e cremos que o Senhor Deus há de nos conduzir a bom termo, para que em breve nós estejamos aqui cultuando ao Senhor com as restrições necessárias para a não proliferação do coronavírus, e então todo o cuidado necessário, e acredito que quando tivermos a autorização da prefeitura e todas as coisas estiverem bem regulamentadas, quando tudo estiver acertado, então nós estaremos juntos e vamos cultuar a Deus. Cremos que o tempo se aproxima para que isto aconteça. Mas enquanto ainda não acontece, nós vamos louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, do nosso lar, da nossa casa, através desse vídeo, através do YouTube, o canal do YouTube da nossa igreja, e cremos que o Senhor há de nos abençoar. Lembramos aos nossos irmãos que a igreja está à disposição para que possamos servir aos irmãos, e que o nosso Deus seja glorificado em tudo que nós venhamos fazer. Eu gostaria de dar continuidade no estudo bíblico que estamos fazendo, na série de sermões no livro de Abacuque. Nós vamos hoje findar o capítulo de número 2, vamos falar sobre os 3 últimos ais, que são aqui direcionados aos caldeus, aos neobabilônicos. Então o nosso texto hoje se encontra em Abacuque, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo de número 20. Leiamos esse texto, diz assim: Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras? Para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos ter mais uma palavra de oração. Eterno Deus e gracioso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós nos reunimos, oramos, meditamos no texto bíblico antes de pregá-lo, e queremos, ó Deus, que assim que o Senhor, que fala conosco através da leitura da Tua palavra, fale também através da pregação da mesma, e que as orações que sempre fazemos nesse tempo possam ser atendidas, que o Senhor nos socorra durante esse tempo de pandemia, nos proteja e nos livre de todo mal. Fale conosco e nos abençoe como igreja do Senhor. Esta é a nossa oração, como igreja do Senhor, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós falamos sobre os 2 primeiros ais, falamos as causas da destruição, da crise que assolava principalmente os caldeus, mas também fizemos menção ao fato de Judá estar assolada,
e também seria destruída. E falamos dentro de um contexto que assim reproduz as nações sem Deus, quando de forma pérfida e pecaminosa se afastam do Senhor. E então falamos sobre os 2 primeiros ais que estão no texto, sendo direcionados para os caldeus, mas que também se aplica às nações que estão cada vez mais fugindo do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre os 3 ais finais e assim findamos. Os 2 primeiros falavam sobre o roubo, estava relacionado o roubo àquilo que é monetário, e também a avareza, também dentro da situação monetária. Hoje nós vamos falar sobre outras causas da iminente destruição, não só dos caldeus, como eu disse, dentro de uma aplicabilidade até mesmo para o nosso país, até mesmo refletindo sobre o coronavírus, sobre a queda da economia, como aplicação dos princípios aqui bíblicos estudados. Nós vamos refletir também sobre os pecados da nação, dos neobabilônicos, dos caldeus, e os seus desdobramentos para todas as nações, incluindo o nosso país. E então nós meditaremos hoje no mesmo tema da semana passada, conquanto com o desdobramento dos 3 ais que seguem no texto: a causa da crise e a sua iminente destruição. A primeira causa é a criminalidade, que está aqui no terceiro ai, e a busca pela satisfação através do ódio de outros, ódio de outras nações, racismo, xenofobia e tantos outros aspectos mais, dentro da consequência de um povo que invade uma outra nação, destrói a nação com ódio, com um sentimento de superioridade e tantos outros aspectos pecaminosos. Quando nós olhamos para o grande líder dessa nação, nós encontramos Nabucodonosor. E todos aqueles líderes que vieram na sequência deste grande líder, como o Nero, o Império Romano, antes dele mesmo, nós encontramos o Júlio César, nós encontramos depois destes Hitler, Napoleão Bonaparte, Stalin, Lenin. Nós encontramos grandes líderes que foram déspotas, como Mao Tse-tung, Mussolini, e que mataram muitas pessoas, tinham ódio, abrigavam no coração uma ira, uma raiva. Nós encontramos a violência por parte desses grandes líderes e por parte dos seus liderados. Esse é o retrato de uma nação que sente ódio, que promove a criminalidade e que tem a intenção de destruir outros povos. O alarme do Senhor que nós encontramos aqui no texto, que é dispensado aos caldeus, nos mostra um alarme para toda a sociedade que edifica uma cidade com base no sangue derramado de outros. Então, o Senhor Deus condena tal atitude e nós encontramos isso aqui no texto. As cidades surgem a todo tempo, em várias localidades, pequenas cidades, grandes cidades, elas se formam dentro de um contexto social de ordem, busca-se algo positivo. Quando nós olhamos para Aristóteles, ele fala sobre a polis, sobre a cidade, dentro dessa perspectiva de organização, dentro desse entendimento de um grupo social que se organiza para o bem-estar de todos. E nós encontramos no nosso texto os neobabilônicos edificando cidades, pensando na destruição de outros, pegando o espólio, como nós falamos na semana passada, das cidades destruídas, que eles entravam em guerra, e então eles edificavam a cidade deles debaixo dessa criminalidade, debaixo daquilo que foi granjeado a partir da invasão feita pelos caldeus.
Quando nós pensamos nesse aspecto, nós encontramos o Senhor Deus direcionando um ai específico para a criminalidade e para o sangue derramado, conforme lemos no versículo de número 12, o qual eu faço menção novamente. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Nós encontramos ao longo da história da humanidade cidades que receberam os nomes dos seus grandes líderes. Nós temos Filipos, nós temos o própria Constantinopla, Stalingrado, nós encontramos uma cidade também chamada Leningrado, que homenageavam os seus grandes líderes. Na Segunda Guerra Mundial, quando a antiga União Soviética estava em guerra, na cidade de Leningrado, 1,5 milhão de pessoas morreram na guerra. Quando nós pensamos no sangue derramado por grandes líderes, no estabelecimento de cidades, em honras pessoais, nós encontramos um mal que assola, infelizmente, o mundo ao longo do tempo, e não é diferente também no nosso tempo presente, quando se objetiva conquistas sociais a partir dos seus líderes, fazendo com que o outro sofra. Quando nós pensamos especificamente nesse ponto, nós encontramos o Brasil, por exemplo, que era colônia de Portugal, e o próprio país de Portugal acabou crescendo através da exploração. Nós falamos isso na semana passada. Além do mais, o Brasil e outros países tiveram uma exploração escravagista, quando arrancavam dos seus lares na África as pessoas que lá residiam, para que a mão de obra escravagista fosse estabelecida aqui no país. Nós encontramos isso acontecendo ao redor do globo, em várias cidades, e nós encontramos então humilhação, sofrimento, derramamento de sangue, quando há uma exploração para a edificação da cidade, para o crescimento de uma região. Então nós podemos perceber que o Senhor Deus, Ele defere um ai específico para aqueles que edificam a cidade com sangue e debaixo de iniquidade. Portanto, nós precisamos entender que nós estamos debaixo do ai do Senhor, porque infelizmente a violência e a iniquidade se estabelece na nossa pátria, quando muita injustiça se faz presente no nosso meio. Se nós formos olhar, por exemplo, quanto temos no nosso país de sofrimento, quantos assassinatos acontecem no nosso país e não se pratica a justiça, a punição adequada. Então nós encontramos injustiça reinando e uma iminente destruição, porque aqui o Senhor está deferindo um ai contra os caldeus, dizendo que o Senhor se levantaria contra essa nação para destruir. Nós podemos entender que os males que acontecem às nações não escapam do controle do Senhor, e devemos fazer uma reflexão: será que o que acontece conosco não é a mão do Senhor nos punindo diante das realidades presentes, diante das injustiças e das iniquidades presentes? Devemos sim fazer essa reflexão. Os assassinatos que acontecem diariamente no nosso país devem, no mínimo, nos levar a uma reflexão sobre a punição do Senhor que virá em um tempo muito próximo. E a pergunta é: no tempo presente, será que o Senhor também não tem punido? E há uma punição eterna para o tempo do fim. E é isso que o versículo de número 13 na sequência logo coloca, diz assim: não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Assim diz o versículo 13.
Vem do Senhor dos Exércitos. Então, vem do Senhor dos Exércitos o quê? O texto fala que as nações estão labutando. Então, aqui no contexto próprio do livro de Abacuque, quando uma nação se levantava contra outra, era do Senhor que vinha aquela destruição. E diz que o fogo vinha da parte do Senhor, das nações que labutavam umas contra as outras. É interessante esse ponto em específico, por quê? Porque quando uma nação derrotava a outra, normalmente se punha fogo nas casas, se punha fogo ali naquela região, naquela cidade, com a intenção de destruir mesmo, com a intenção de separar os povos, fazer com que eles se espalhassem daquela cidade destruída. E então a colocação é que não vem do Senhor tal realidade, mas eles fazem isso, e o texto continua, e eles se fatigam em vão, tanto aqueles que estão destruindo, quanto aqueles que trabalharam para construir e depois foi destruído. Porque no final das contas, o Senhor, Ele levanta uma nação, esse é o contexto de Abacuque, para punir outra nação, mas aquela nação que puniu a outra não passará impune. O Senhor governa todas as coisas. Quando olhamos para a invasão dos babilônicos, para a região de Jerusalém, nós encontramos uma expressão bíblica dizendo que até o templo foi queimado, as portas do templo estavam queimadas, quando o povo regressa para poder reconstruir o templo. Nós encontramos isso nos textos bíblicos. Então nós encontramos essa perspectiva que inclusive está nos filmes, quando as cidades são destruídas e ali se põe fogo, se ateia fogo nas cidades e nas regiões. E então a violência é instaurada através das queimadas. E o texto coloca algo interessante logo na sequência. Por quê? Porque há um contraste logo no versículo 14 entre o fogo e a água, porque diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha o contraste aqui agora entre o fogo e a água. A ideia do texto é que a destruição vem da parte do Senhor, e todos precisam saber, todos precisam conhecer a glória e a grandeza do Senhor, e que é Ele quem faz isso, é Ele quem levanta reinos, é Ele quem abate nações. Então toda a terra será permeada pelo conhecimento do Senhor, do que Ele fez, de quem Ele é, assim como as águas cobrem o mar. O fogo, no contraste com as águas dos mares, aqui no texto, mostra inclusive que ele é temporário, mas o conhecimento cresce, se expande. O fogo sim é temporário, mas o conhecimento cresce, se expande, se espalha. Então, o conhecimento do Senhor a respeito dos feitos do Senhor haverão de ser conhecidos de todos. Então, nesse tempo de coronavírus, nós temos a oportunidade de fazer com que o conhecimento a respeito desse Deus, do que Ele faz, das ações dEle, através até mesmo dos meios de comunicação, através de livros, através da pregação da palavra, as pessoas precisam saber que Deus é esse, o Deus que age mesmo em meio à pandemia, que age através da pandemia, o Deus que governa todas as coisas. E por mais que seja um produto humano, o mal do coronavírus, mas ainda assim, o Senhor que governa todas as coisas está orquestrando para os seus fins absolutos, para os fins gloriosos do seu glorioso nome, e para a preservação dos seus e para a condenação daqueles que não pertencem ao Senhor. Há um propósito maior em tudo que estamos passando, assim como o profeta Abacuque consegue receber da parte do Senhor essa mensagem, nós também precisamos receber da parte do Senhor tal verdade. Gostaria de trazer algumas lições aqui.
A primeira lição é que, se você já sofreu ou sofre alguma injustiça por causa da iniquidade que está instaurada no nosso país, na nossa sociedade, saiba que o Senhor há de pôr fim a essa injustiça. As pessoas saberão quem é o Senhor. E muitas pessoas no nosso país até mesmo sofrem por causa que o seu ente querido foi assassinado, ou aconteceu algo e a injustiça social está instaurada na nossa sociedade. Não há justiça por parte dos magistrados, e isso nós podemos ver até mesmo num sentido macro maior, quando os políticos corruptos não são punidos diante dos erros cometidos. Mas que nós venhamos saber, o Senhor, Ele se levanta contra toda iniquidade, e Ele defere um ai específico para esses que pecam. Portanto, nós precisamos saber que a terra, assim como ela é inundada pelo mar, nós precisamos entender que o Deus Todo-Poderoso se levantará e dirá que Ele abate as pessoas, e então Ele é o Deus Todo-Poderoso que traz justiça em um mundo de injustiça. Uma outra aplicação que nós podemos trazer é que nós precisamos reverberar o conhecimento da glória do Senhor sobre o mundo. Então nós precisamos transmitir cada vez mais a mensagem da parte do Senhor. E é isso que estamos fazendo. Mesmo a igreja fechada, nós queremos deixar disponível essa mensagem para que todos saibam que o Senhor reina e Ele está assentado em um alto e sublime trono. O segundo ponto, o segundo ai, hoje falado, que na verdade é o quarto ai, dentro da conexão com o sermão da semana passada e com o texto, fala sobre o escárnio. É quando os caldeus, eles se valiam do vinho para zombar das nações conquistadas, derrubadas por eles. Eles embriagavam propositalmente as nações que eram derrotadas, e eles escarneciam destes, zombavam destes. Então é a busca pela satisfação na alegria do vinho. O vinho procura trazer um escárnio próprio, e é isso que o texto coloca nos versículos que nós lemos, do versículo 15 até o versículo de número 17. O vinho está associado aos prazeres, aos risos fugazes, e nós precisamos observar que o escárnio está bem presente nesse contexto social. Uma falsa alegria que está associada à zombaria, a questões de brincadeiras. E perceba que o texto usa a expressão da bebida associada ao escarnecer o outro, associado à embriaguez. Então, o que é dito no texto é que se mostra a nudez, aqui falada com a expressão vergonhas e incircuncisão, porque há uma referência de que eles que não pertencem ao Senhor, a circuncisão era na carne do prepúcio do homem. Então é mostrado que ele mesmo, no seu embriagar, ele mesmo apontava para uma embriaguez que levava à nudez. E quando nós observamos esse ponto em específico, nós associamos a algo que realmente acontece ao longo dos séculos. Eu mesmo, por exemplo, já tive que acudir pessoas que estavam embriagadas, que não estavam lúcidas e que estavam nuas. Quando olhamos para Noé, que se embriagou também, ele também ficou nu. E quando nós olhamos para o texto, nós encontramos o escárnio que passa pela nudez, e uma zombaria própria, quando se despia aqueles que haviam perdido a guerra, que eram prisioneiros de guerra, davam de beber e expunham aqueles a ignomínia, a vergonha, e então um ai
é colocado diretamente para os caldeus que tinham essa prática, e o Senhor Deus mostra a insensatez deles e a destruição iminente deles quanto a este particular. É feito um trocadilho muito interessante no texto sobre o cálice da ira de Deus que é dado para os caldeus beberem. Por quê? O cálice que é dado para os caldeus beber. É interessante esse ponto específico no texto, por quê? Porque quando as nações venciam, os reis, os líderes, os generais, eles brindavam, eles festejavam, e ali eles bebiam, e estava associada a orgia e tantas outras situações mais. Então, aquele contexto de alegria pela vitória, no texto é mostrado que o Senhor vai dar o cálice da ira para aqueles, e a glória será transformada em vergonha, em ignomínia. Nós encontramos isso no versículo 15, 16, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturado à bebida o seu furor, a sua ira, o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas, como nós falamos. Agora o versículo 16 diz, serás farto de opróbrio em vez de honra. Então a vitória não vai trazer honra, mas vergonha, porque bebe tu também e exibe a tua incircuncisão, mostrando aí exatamente o fato deles estarem nus. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Então perceba que a ira do Senhor é colocado como expressão bíblica, o cálice da ira do Senhor, mostrando exatamente que o Senhor há de trazer a destruição dessa nação e a punição. Então o Senhor há de trazer a destruição para aqueles povos. O vinho, ele era tido como uma bebida forte, e ainda é, mas a expressão bíblica de um vinho sem mistura, mostrando exatamente que é mais forte, amargo e destruidor. Então é essa figura de linguagem para mostrar que os feitos deles, dos caldeus, nos quais eles se gloriavam, seriam exatamente a destruição deles. Eles vão beber o vinho do Senhor para a própria destruição. É por isso que é vergonha que há de vir sobre os caldeus. O versículo de número 17 cita os animais, a cidade do Líbano, porque eles fizeram isso para o Líbano, né? E destruíram a natureza, os animais. É dito que porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então é colocado uma destruição dentro dessa associação de um ai que está ligado ao vinho. No Brasil, foi feita uma pesquisa em 2014, quando as pessoas que fizeram essa pesquisa fizeram uma relação da quantidade de consumo do álcool no aspecto da venda da cerveja, especificamente da cerveja, nenhum outro tipo de bebida alcoólica, mas somente a cerveja. Então eles pegaram todo o produto vendido no Brasil em 2014 da cerveja, e então eles pegaram a população do país e fizeram um cálculo baseado no consumo da cerveja e dispensaram isso para toda a população brasileira. A conclusão que eles chegaram é que 68,3 litros de cerveja são consumidos por cada pessoa no Brasil por ano. Então perceba que esse índice é muito maior, porque existem aqueles que não consomem a cerveja, e até mesmo crianças. Mas por que foi feito dentro da população geral? Porque não tem como fazer uma pesquisa que pudesse mensurar
com exatidão aqueles que consomem e aqueles que não consomem. Mas então, uma pesquisa mais acurada dentro desse aspecto foi feito uma quantidade exata da venda de cerveja associada à quantidade exata que se tem quanto ao número populacional do nosso país. Então, o número é alarmante. 68 litros,3 por ano que uma pessoa consome. Mas, então, você percebe que é muito mais do que isso. Por quê? Porque nem todos consomem, e uma grande maioria de pessoas não consomem por causa da associação com as crianças. Então, associando crianças e outros adultos que não consomem, nós percebemos que aqueles que consomem, consomem muito. O que eu quero dizer com isso? É que a bebida está associada à destruição no texto. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, aqueles que são alcoólatras também sofrem desse mal. Muitas famílias são destruídas por causa do alcoolismo. Muitas pessoas estão associando o alcoolismo, as bebidas, a prostituição, a tantos aspectos degradantes da sociedade, e nós não podemos fechar os olhos achando que isso não está destruindo as famílias e a vida das pessoas. Sim, há uma destruição própria, há um ai aqui que aponta para uma destruição escatológica, para o tempo futuro, mas também que se manifesta numa destruição no tempo presente. E alguém até mesmo já fez uma ilustração quanto a esse ponto de uma destruição na bebida já do tempo presente, dizendo que, é uma ilustração, lógico, né? Dizendo que o vinho foi feito com quatro tipos de sangue de 4 animais diferentes. Primeiro, foi feito do pavão, depois foi feito do leão, do macaco, e por fim do porco. Do pavão, porque quando se toma as primeiras taças, ele quer se mostrar. Do leão, porque depois nas próximas taças, ele é furioso, fica com raiva, quer mostrar o seu poderio, sua força. Depois, em um terceiro momento, a embriaguez leva a ele fazer palhaçadas como um macaco. E por fim, é dito nessa ilustração que ele se torna como um porco, ele se revolve no próprio vômito e fica assolado no chão. Então, é uma figura de linguagem para mostrar, na verdade, uma ilustração para mostrar exatamente a destruição que o vinho causa, a destruição para a vida daqueles que estão longe do Senhor. Provérbios capítulo 23, versículo 29 e 35 diz o seguinte: para quem são os ais? Fazendo link com os ais de Provérbios e de Abacuque. Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, e como basilisco picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. O serás como o que se deita no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não o senti. Quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Gostaria de passar para o terceiro e último ponto, que fala sobre a idolatria, a busca pela satisfação no Deus, que não é o Deus verdadeiro, em um Deus. E ainda que esse seja o último ponto, mas ele é a base para todos os outros ais, para todas as condenações, porque quando nós não temos o Deus verdadeiro, nós criamos o nosso próprio Deus. Esse ponto, ainda que venha findar os ais, ele é o ponto máximo da destruição de todos os povos, porque no final das contas,
toda a iniquidade, ela só existe porque há um falso Deus por trás da idolatria do coração daquela pessoa. Então, aqui o Senhor defere um ai específico para os caldeus dentro do aspecto da idolatria. É dito que o artífice esculpe o ídolo e uma imagem de fundição, mestra de mentiras. Por que mestra de mentiras? Porque ele não pode fazer o que promete. Há um ídolo que promete algo e ele não consegue fazer o que ele promete, e jamais conseguirá, porque ele é falso. E aqui é interessante a expressão deuses ou Deus, porque no final das contas não existem esses deuses, só existe um Deus. Mas por que há essa expressão deuses? Porque se coloca em concorrência com Deus qualquer imaginação, qualquer idolatria, qualquer desejo por aquilo que está sendo objetivado, mas um desejo desmedido, um desejo como sendo a primeira coisa a se buscar na vida. Então, todo Deus, toda idolatria, no final das contas, é quando eu excluo Deus da minha vida e coloco qualquer outra realidade em primeiro lugar. Então, isso é um ídolo, isso é um Deus para mim. Quando assim eu procedo, precisamos entender que Deus, Ele não está preocupado com uma criação de outros deuses, simplesmente por causa da preocupação com a criação dos outros deuses, porque eles são falsos, eles não existem. Não é isso, é porque na verdade toda mentira fabricada pela idolatria vai contra o caráter santo e justo de Deus, é uma ofensa direta ao Senhor, é uma altivez que vai contra a santidade do Senhor. Então é aí que reside o pecado, porque fala e age, a idolatria fala mal do verdadeiro Deus, porque fala bem daquele falso Deus, e age contra o Deus verdadeiro. É por isso que é tão pecaminosa essa atitude, e nós precisamos tomar cuidado com a idolatria, porque nós protestantes cristãos podemos podemos falar bem, podemos nos reverberar no coração, na mente, nas nossas falas, que nós não temos ídolos, mas simplesmente porque não erigimos uma imagem, isso não significa que não há idolatria no nosso coração. João Calvino já disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e nós precisamos tomar muito cuidado quanto a esse ponto, e precisamos derrubar os altares que estão no nosso coração e que vão contra o Senhor Deus. É por isso que nós não devemos ter uma satisfação que seja uma satisfação última nas realidades palpáveis e visíveis, mas a nossa satisfação última deve estar em Deus. Podemos sim ter uma satisfação própria que Deus estabeleceu para a nossa família, em relação à comida, uma satisfação dentro de um aspecto criacional, mas não é a nossa satisfação última, é a nossa satisfação penúltima, antepenúltima, que antecede o nosso Deus, porque é nele que está a nossa satisfação final. E o texto diz: o que aproveita o ídolo, visto que o artífice o esculpiu, foi alguém que o fez. E o texto diz que eles são mudos, e logo em seguida é dito que é uma pedra muda que não pode ensinar, e logo em seguida diz que ele é adornado por ouro e prata. Então ele é até bonito, ele até chama atenção no aspecto de escultura, ele foi bem esculpido, ele tem até um valor monetário, mas o texto diz que por dentro ele não tem fôlego, ele não tem vida, ele não pode falar, ele não pode fazer nada, por isso que é mestra de mentiras. E o último versículo que aparece no nosso texto diz que o Senhor está no seu santo templo. Então o Senhor, o grande e poderoso Deus, o Yahvé, Ele está no templo, e como Ele está no templo, é um contraste contra os falsos, é um contraste em relação aos falsos deuses que não existiam. Mas onde está o Senhor?
o Senhor está no seu santo templo. Aqui é uma referência ao templo que estava em Jerusalém, a Arca da Aliança estava ali e a presença do Senhor estava de uma forma diferenciada. Diferentemente das outras nações que não seguiam o verdadeiro Deus e que não tinham o Deus verdadeiro, Deus fazia com que as obras dele fossem manifestadas sobre toda a terra e havia um símbolo da presença do Senhor na nação de Israel. Lá ele estava no santo templo, e por isso toda a terra precisava se calar diante do Senhor. Todos precisam saber que o Senhor é Deus, e esse Deus que anuncia esses ais, ele está acima de tudo e de todos. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono, ele reina sobre toda a terra. Portanto, ele traz juízo sobre os falsos deuses, ele traz juízo sobre as nações. E quando eu falo juízo sobre os falsos deuses e juízo sobre as nações, eu quero fazer referência, por exemplo, o Egito. Quando houve as pragas no Egito, a primeira praga foi sobre o rio Nilo, e a última praga sobre a morte dos primogênitos, que afetou inclusive o filho de Faraó. Aqui, dentro da cultura egípcia, Deus estava castigando e punindo os egípcios e os seus falsos deuses, porque o rio Nilo era um deus e Faraó também era considerado como um deus. As outras pragas também mostravam isso, Deus punindo os falsos deuses, o único e verdadeiro Deus. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus que é o centro da nossa adoração. As culturas antigas entendiam isso, é por isso que quando se destruía uma cidade, destruía-se também o templo. É por isso que Esdras e Neemias quiseram reconstruir, logo quando eles retornam para Jerusalém, eles querem reconstruir primeiro o templo do Senhor. Inclusive, profetas iam contra a população que queria, o profeta Ageu, por exemplo, falou sobre isso, a população que queria reconstruir as suas casas e deixaram o templo do Senhor para segundo plano. Então nós precisamos entender que há uma menção bíblica e um entendimento de que o templo era a habitação dos deuses, mas o Senhor Deus tem o seu templo, e o seu templo é verdadeiro, e ele está no templo, e é por isso que todos precisam se calar diante dele. A terra deve se calar, porque ele vence, ele é absoluto, e ele executa o seu querer final sobre todas as nações. Ele é justo e poderoso, e não há quem se compare a ele. O silêncio aqui nos ensina que deve haver submissão ao senhorio e à grandeza do Senhor, e um reconhecimento de que ele e mais ninguém é poderoso e grandioso, e nós somos insignificantes diante dessa grandeza desse Deus, e nós precisamos nos reverenciar a ele e nos submeter humildemente em devoção a ele. É por isso que a palavra de silêncio aponta para a grandeza do Senhor e para a atitude do ser humano diante dessa grandeza. Gostaria de findar trazendo algumas lições. Perceba que o coração do homem fabrica ídolos, e nós precisamos entender que o ídolo, no final das contas, é uma representação daquilo que nós mais desejamos. Um ídolo é uma adoração a nós mesmos, dentro desta realidade. Por quê? Porque se é uma projeção do que nós mais desejamos, no final das contas, o ídolo é quando eu me orgulho, quando eu levanto um altar para mim mesmo e represento a minha satisfação a partir daquilo que eu erigi dentro do meu coração. E, portanto, Thomas Watson, ele vai no cerne da questão quando ele diz que não existe ídolo como nós mesmos. O maior ídolo que um ser humano pode ter é ele mesmo. E eu findo com 3 aplicações, uma para cada ponto. A primeira aplicação é que o juízo de Deus, que é colocado aqui no terceiro ai e no terceiro ai da sequência do texto, e no primeiro ai, o qual eu relatei aqui na minha prédica, é a questão da cidade. Há uma cidade
que é dita aqui, que é levantada através da iniquidade e do sangue derramado. E a Bíblia fala sobre uma cidade que tem fundamentos eternos, o qual o Senhor é o arquiteto e aquele que projetou. Agostinho falava sobre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Nós devemos levar para este mundo caído a palavra do Senhor Deus, para que haja um entendimento de um estabelecimento de um reino do Senhor que já se faz presente aqui agora, na luta contra as injustiças, mas numa certeza de que o Senhor, que é justo, Ele estabelecerá uma grande cidade na qual nós habitaremos no céu de glória, uma cidade preparada pelo Senhor para aqueles que amam ao Senhor e a sua vinda. Uma segunda aplicação é sobre o cálice da ira de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 10, fala sobre a prática do vinho no mundo antigo aplicado à ira do Senhor Deus. Naquela época se misturava o vinho para que ele não fosse tão forte. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 10, fala sobre essa bebida que vem da parte do Senhor, que é sem mistura, não se misturava com água, para que não fosse dissolvido a questão do próprio vinho, da sua fermentação, da sua força. Então ele era sem mistura, para mostrar que era muito forte. E então é mostrado que a ira do Senhor vai se revelar de uma forma sem precedentes na história, sem comparação. Será forte a ira do Senhor. E então a figura de que há um cálice sem mistura, o cálice da ira de Deus, mostrando exatamente o castigo da parte do Senhor, que será uma punição eterna. E nós precisamos entender que o Senhor, que é justo, Ele não deixará a impunidade e a injustiça reinar. E por fim, não existe mais hoje um templo físico onde a presença do Senhor está, nem mesmo o templo que nós nos reunimos e chamamos de templo, no sentido literal da palavra, não é templo. O Senhor não está mais presente aqui do que em qualquer outro lugar. Sim, o Senhor está presente aqui como Ele está presente em toda a face da terra. Mas Apocalipse capítulo 4 fala sobre a presença do Senhor no trono do Senhor. Ele está sentado no seu trono de glória, e com Ele, no céu de glória, estarão todos os remidos que viveram debaixo da vontade do Senhor e que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Que nós amemos ao Senhor e nos rendamos a esse Deus grandioso e glorioso. Oremos. Magnífico Deus, soberano Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado por Teu amor. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor traga a justiça ao mundo injusto. E que nós venhamos, como filhos do Senhor, ter fome e sede de justiça, sabendo que o ai do Senhor é certeiro e o Senhor se levantará contra toda impiedade, e qualquer impunidade não passará despercebida aos olhos do Senhor. O Senhor contempla cada ação e há de trazer a punição, e que nós sejamos guardados pelo Senhor e que venhamos ser protegidos pelo Senhor, não só durante o tempo de pandemia, mas principalmente no juízo final. Agora, meus amados, recebam a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito estejam com todos vocês, desde agora como para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Até semana que vem, com a graça de Deus, estaremos aqui. Um grande abraço.